Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de John Bunyan, intitulado como A Necessidade é que o Coração Seja Partido. Agora, abordarei a seguinte questão: qual é a necessidade de um coração partido? Uma pessoa pode ser salva sem um coração partido? Deixando de lado os mistérios que pertencem somente a Deus, o coração deve ser partido para a salvação, porque uma pessoa não buscará sinceramente os meios de salvação até que seu coração esteja partido. Isso ocorre por várias razões. Primeiro, quando uma pessoa nasce no mundo, em relação a assuntos espirituais e coisas que pertencem à felicidade eterna, ela está espiritualmente morta, estupefata e absorta em si mesma a ponto de não se importar. Nenhum chamado ou advertência, a menos que seja acompanhado por um poder de partir o coração, pode levá-la a considerar seu estado atual e efetivamente desejar a salvação. Deus manifestou isso de várias maneiras. Ele ameaçou as pessoas com julgamentos temporais e até mesmo enviou tais julgamentos sobre elas repetidamente. Mas isso por si só não é suficiente. Por exemplo, Deus diz: Eu vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, retive de vós a chuva, feri-vos com crestamento e bolor. Enviei entre vós a peste, destruí alguns de vós, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Contudo, não vos convertestes a mim. Amós capítulo 4, versículo do 6 ao 11. Apesar de múltiplos julgamentos, punições e golpes, o coração de uma pessoa deve ser partido para que ela retorne a Deus. De fato, outro profeta sugere que tais coisas, em vez de converter a alma, pode até mesmo afastá-la ainda mais. Se um trabalho de partir o coração acompanha tais golpes, ele pergunta: por que vocês deveriam ser atingidos mais? E acrescenta: vocês se revoltarão cada vez mais. Isaías capítulo 1, versículo 5. O coração do homem é fortalecido e se torna insensível, envolto a uma cota de malha, semelhante a uma pele que o envolve por todos os lados. A menos que essa cota de malha seja removida e levada embora, o coração permanece inalterado, indiferente a quaisquer julgamentos ou aflições que possam vir sobre o corpo. Mateus capítulo 13, versículo 15, Atos capítulo 28, versículo 27. Essa cota de malha, essa cerca do coração, é referida por dois grandes nomes nas Escrituras. É chamada de o prepúcio do coração e a armadura no qual o diabo confia. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, Lucas capítulo 11, versículo 22. Essas defesas protegem o coração de toda a doutrina do Evangelho e de todas as punições legais, tornando-o impermeável a mudanças até que essas defesas sejam removidas. Portanto, diz-se que o coração é circuncidado para efetuar a conversão. O prepúcio é removido e a cota de malha é retirada. Eu circuncidarei o seu coração, diz Deus, para que você ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E então as defesas do diabo são arruinadas e viva. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, Lucas capítulo 11, versículo 22. Agora o coração é exposto, e a palavra de Deus pode picá-lo, cortá-lo e perfurá-lo. Uma vez cortado, picado e perfurado, ele sangra, vacila, cai e morre aos pés de Deus, a menos que seja apoiado pela graça e pelo amor de Deus em Jesus Cristo. A conversão, como você sabe, começa com o coração,
Mas se o coração for tão fortemente fortalecido pelo pecado e por Satanás, como eu afirmei, todos os julgamentos serão em vão até que essa defesa seja removida. Portanto, depois de relatar as misericórdias e julgamentos de Deus aos filhos de Israel, Moisés sugere que a grande coisa que ainda falta neles é um coração compreensivo, olhos que vejam e ouvidos que ouçam até hoje. Deuteronômio capítulo 29, versículo 2 e 3. Seus corações ainda não haviam sido perfurados até o âmago, despertados e feridos pela santa palavra de Deus, nem feitos para tremer diante de sua verdade e terror. Mas consideraremos, antes que o coração seja picado, feito sentir dor e assim por diante, como se pode esperar, não importar quão grande seja o perigo, que se arrependa, clame, se curve, se quebre aos pés de Deus e implore por misericórdia? No entanto, é isso que deve acontecer, pois Deus ordenou assim e as pessoas não podem ser salvas sem isso. No entanto, pode uma pessoa espiritualmente morta, alguém que esteja entorpecido e insensível, fazer isso antes que seu coração seja despertado para ver e sentir seu estado e miséria? Em segundo lugar, quando uma pessoa entra no mundo, não importa qual mundanamente sábia ela seja, ela é tola em relação a assuntos espirituais e celestiais. Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, porque ele é de fato tolo sobre elas, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então, como esse tolo pode se tornar sábio? A sabedoria deve ser colocada em seu coração. Jó capítulo 38, versículo 36. Somente Deus pode colocá-la lá. Mas como ele faz isso? Abrindo espaço para ela, removendo o obstáculo que impede, que é a tolice e a loucura que naturalmente residem lá. E como Deus a remove? Castigando severamente a alma por isso, até que ela se canse disso. O chicote e as listras são destinados ao tolo natural, assim como são para o espiritualmente tolo. Provérbios capítulo 19, versículo 29. Salomão sugere que é difícil fazer um tolo se tornar sábio. Ainda que moas o tolo num pilão com grãos, a sua estultícia não se desviará dele. Provérbios capítulo 27, versículo 22. Isso indica que é desafiador transformar um tolo em um homem sábio. Moer alguém num pilão com um pilão é uma coisa terrível, mas parece que um chicote, um pilão e um almofariz são o caminho. E se esta é a maneira de tornar alguém sábio neste mundo, e se tudo isso dificilmente é o suficiente, como um tolo que é espiritualmente tolo deve ser chicoteado, espancado e despido antes de se tornar sábio em questões espirituais? De fato, seu coração deve ser colocado no pilão de Deus e espancado, esmagado com o pilão da lei, antes que eles estejam dispostos a ouvir as coisas celestiais. As palavras de Jeremias são significativas. Por meio do engano, isto é, da tolice, eles se recusam a me conhecer, diz o Senhor. E o que se segue? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os refinarei e os provarei, isto é, com fogo, pois de que outra forma posso lidar com meu povo? Jeremias capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu os refinarei, os colocarei na minha fornalha, e ali os provarei, e ali os farei conhecer-me, diz o Senhor. Quando Davi estava sob castigo espiritual por seu pecado, e seu coração estava sendo partido por Deus, ele disse que Deus o faria conhecer a sabedoria. Salmo capítulo 51, versículo 6.
Ele estava no pilão, na fornalha, ferido e derretido. Seus ossos, seu coração estavam se quebrando e sua loucura estava partindo. Agora ele disse: Você me fará conhecer a sabedoria. Se eu entendo alguma coisa sobre o caminho de Deus conosco, tolos, nada mais nos tornará sábios, nem mesmo 1000 quebras nos tornarão tão sábios quanto deveríamos ser. Dizemos que a sabedoria não é boa até que seja comprada, e a pessoa que a compra geralmente paga um preço de acordo com a intenção desse provérbio. O tolo é sábio em sua própria opinião e, portanto, há uma dupla dificuldade que ele deve enfrentar antes que possa ser sábio de fato. Não apenas sua tolice deve ser removida, mas sua sabedoria deve ser tirada dele também. Como isso pode ser feito? Rasgando seu coração com uma convicção severa que lhe mostra que sua sabedoria é tolice e que ela o destruirá. Um tolo ama sua tolice, a valoriza e é tão apaixonado por ela que deve ser preciso algo significativo para fazê-lo abandoná-la. Pessoas tolas não pesam, consideram ou compram a sabedoria com sua tolice. A tolice é a alegria para quem não tem juízo e, como o cão que volta a seu vômito, assim o tolo repete sua tolice. Provérbios capítulo 15, versículo 21, capítulo 26, versículo 11. Eles são relutantes em deixá-la ir, que deve ser preciso muito para fazê-los abandonar sua tolice. Portanto, muito é necessário para tornar uma pessoa cristã, porque toda pessoa é um tolo nesse aspecto, o tolo mais despreocupado e obstinado de todos. É preciso quebrar o coração deles para afastá-los de sua tolice. Davi, Manassés, Saul, que mais tarde se tornou Paulo, e eu éramos todos tolos. Em terceiro lugar, quando uma pessoa nasce neste mundo, ela não é apenas espiritualmente morta e tola, mas também orgulhosa. O orgulho é um pecado que se manifesta mesmo na infância e continua a se entrelaçar com tudo o que ela faz. No entanto, o orgulho está mais profundamente escondido dentro da alma de uma pessoa, e a natureza do pecado não é apenas ser perverso, mas esconder sua perversidade da alma. Portanto, muitas pessoas pensam que estão fazendo bem quando na verdade estão pecando. Por exemplo, Jonas acreditava que estava certo em ficar com raiva de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 9. Os fariseus achavam que estavam fazendo a coisa certa ao acusar Jesus de ter um demônio. João capítulo 8, versículo 48. E Paulo acreditava que deveria fazer tudo a seu alcance para se opor ao nome de Jesus, o que ele fez com grande loucura. Atos capítulo 26, versículo 9 e 10. O pecado faz as pessoas acreditarem que são muito melhores do que realmente são, fazendo-as pensar que são filhos de Deus, quando na verdade são filhos do diabo. Eles também acreditam que estão seguindo o cristianismo quando não possuem as qualidades necessárias para serem verdadeiros seguidores. João capítulo 8, versículo do 41 ao 44. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Esse orgulho e presunção que leva as pessoas a acreditarem que seu estado é bom para o outro mundo, mesmo quando estão em pecado e sob a maldição de Deus, pode ser a causa de sua resistência ao arrependimento. Esse orgulho é tão intenso e arraigado em seu ser que nenhum pregador ou ministro no mundo pode persuadi-los de que é seu orgulho e não a graça em que eles estão tão confiantes. Eles ignoram todos os avisos, ameaças e repreensões que tentam mostrar-lhes o erro de seus caminhos. O profeta implora que ouçam e não sejam orgulhosos, pois o Senhor falou. No entanto, se eles não ouvirem, o profeta diz que sua alma chorará em lugares secretos por seu orgulho. Jeremias capítulo 13, versículo do 15 ao 17. A triste conclusão
é que todos os homens orgulhosos continuaram a resistir a Deus e a seu santo profeta. Jeremias capítulo 43, versículo 2. Não há nada que possa trazer essas almas orgulhosas à salvação até que seus corações sejam partidos. Davi, depois de cometer adultério com Betseba e matar seu marido, ainda se gabava de sua justiça e santidade. Ele estava determinado a executar o homem que havia tomado o cordeiro de um homem pobre, sem perceber que ele próprio era o maior transgressor. Ele se recusou a acreditar até que Natã, agindo sob a autoridade de Deus, disse-lhe claramente que ele era o homem que havia feito o mal. Você é o homem, ele disse. E com essas palavras, a consciência de Davi foi agitada, seu coração ferido e sua alma levada a seus joelhos diante do Deus do céu, buscando misericórdia. 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Ó orgulho! Você é a corrente que prende muitos homens a seus pecados. Você é a maldita presunção que os impede de ver que seu estado está condenado. O ímpio, pela soberba de seu rosto, não busca a Deus. Salmo capítulo 10, versículo 4. Se o orgulho do seu rosto é tão poderoso, o que pode ser dito sobre o orgulho do seu coração? Jó diz que é para salvar sua alma do inferno que Deus o castiga com dor em sua cama, até que seus ossos se projetem e sua vida se aproxime do destruidor. Jó capítulo 33, do versículo 17 ao 22. É uma coisa difícil fazer um homem se ver como um pecador, um tolo e um homem cruel com respeito à sua alma imortal, em vez de confiar e se gabar de sua bondade, sabedoria, honestidade e coisas do tipo. O orgulho do coração tem poder nele, e é por isso que ele é comparado a um tendão de ferro e uma corrente de ferro que torna os homens fortes e os mantém nessa força para se oporem ao Senhor e rejeitarem sua palavra de seus corações. Levítico capítulo 26, versículo 19. Salmo capítulo 73, versículo 6. Este é o pecado tanto dos demônios quanto dos homens, e é o pecado do qual ninguém pode ser liberto até que seu coração esteja partido. Só então o orgulho será posto de lado e a pessoa estará disposta a ceder. Se alguém tem orgulho de sua força ou masculinidade, uma perna quebrada o humilhará. Se alguém tem orgulho de sua bondade, um coração partido o humilhará. Como dito anteriormente, um coração partido vem da descoberta e reconhecimento do pecado de alguém, através do poder de Deus na consciência. Em quarto lugar, tome um homem quando ele entra no mundo, tolo e orgulhoso, mas também obstinado e teimoso, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Uma criatura teimosa e inflexível é o homem antes que seu coração seja partido. É por isso que ele é frequentemente chamado de rebelde e desobediente, fazendo apenas o que deseja. O dia todo, estendi minha mão a um povo desobediente e contradizente. Além disso, eles são comparados a um cavalo obstinado ou teimoso, que, apesar dos comandos de seu cavaleiro, avança para a batalha. Cada um, diz Deus, se volta para o seu próprio curso, como o cavalo que corre para a batalha. Jeremias capítulo 8, versículo 6. Eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Salmo capítulo 12, versículo 4. Dizem que eles tapam os ouvidos, afastam os ombros, fecham os olhos e endurecem os corações contra as palavras de Deus e desprezam o conselho do Altíssimo. Salmo capítulo 107, versículo 11, Zacarias capítulo 7, versículo 10 e 12. Eles são apropriadamente comparados ao filho rebelde que não queria ser governado pelos pais, ou ao pródigo que queria tudo em suas próprias mãos,
afastando-se de seu pai e da casa de seu pai. Deuteronômio capítulo 20, versículo 21, Lucas capítulo 15, versículo 13. Nada mais funcionará para tais criaturas, exceto a violência. O filho teimoso deve ser apedrejado até morrer, e o pródigo deve ser esfomeado de tudo. Eu digo, nada mais funcionará. Seu coração obstinado e teimoso não obedecerá à vontade de Deus até que seja quebrado. Deuteronômio capítulo 21, versículo 21, Lucas capítulo 15, versículo 14 ao 17. Estes são os chamados de corajosos de coração, que são considerados distantes da justiça e permanecerão assim, até que seus corações sejam quebrantados, pois somente então eles verdadeiramente conhecerão a si mesmos. Isaías capítulo 9, versículo do 9 ao 11. Quinto, ao entrar no mundo, o homem não está apenas morto, tolo, orgulhoso e obstinado, mas também destemido. Não há, diz a Escritura, temor de Deus diante de seus olhos. Romanos capítulo 3, versículo 18. Há medo do homem, medo de perder seu favor, amor, boa vontade, ajuda e amizade, o que é evidente em todos os lugares. Os pobres temem os ricos, os fracos temem os fortes, e aqueles que são ameaçados temem suas ameaças. Mas quando se trata de Deus, ninguém o teme, isto é, por natureza, ninguém o reverencia. Eles não temem sua ira, nem buscam sua graça, nem perguntam como podem escapar de sua mão vingadora que está levantada contra seus pecados e almas por causa do pecado. Mas não têm medo de perder suas almas, e ainda assim eles não temem a Deus. Ai de mim, eles não acreditam nessas coisas. Para aqueles que são mundanos, essas coisas são como a pregação de Ló para seus filhos e filhas que estavam em Sodoma. Quando ele lhes disse que Deus destruiria aquele lugar, ele lhes pareceu alguém que estava brincando. Suas palavras eram como contos ociosos para eles. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Pessoas destemidas não são conquistadas por palavras. Golpes, ferimentos e morte são as coisas que devem trazê-los ao medo. Quantas vezes Israel teve lutas com Deus no deserto? Quantas vezes eles declararam que não temiam? E observe que eles raramente ou nunca foram levados a temer e temer seu glorioso nome, a menos que estivessem cercados pela morte e pela sepultura. Nada além de uma mão severa fará os destemidos temerem. Portanto, falando em termos humanos, Deus é compelido a seguir esse caminho com os pecadores quando ele deseja salvar suas almas. Ele deve trazê-los e colocá-los na boca e dentro da vista do inferno e da condenação eterna. E ali, ele também deve acusá-los de pecado e culpa, até que seus corações sejam partidos antes que eles temam seu nome. Sexto, o homem, ao vir ao mundo, não é apenas um homem morto, um tolo, orgulhoso, obstinado e destemido, mas também é um falso crente a respeito de Deus. Não importa quão claramente Deus relate sobre si mesmo, o homem por natureza não acreditará neste relato sobre ele. Eles se tornarão vãos em suas imaginações e seus corações tolos estão obscurecidos. Portanto, eles transformam a glória de Deus, que é a sua verdade, em mentira. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 25. Deus diz que ele vê, eles dizem que ele não vê. Deus diz que ele sabe, eles dizem que ele não sabe. Deus diz que ninguém é como ele. No entanto, eles dizem que ele é exatamente como eles. Deus diz que ninguém guardará sua porta por nada. Eles dizem que é inútil e inútil servi-lo. Ele diz que fará o bem. Eles dizem que ele não fará nem o bem nem o mal.
Jó capítulo 22, versículo 13 e 14. Salmo capítulo 50, versículo 21. Jó capítulo 21, versículo 14 e 15. Malaquias capítulo 3, versículo 14. Sonfonias capítulo 1, versículo 12. Assim, eles falsamente acreditam a respeito de Deus. Além disso, a respeito da palavra de sua graça e de sua revelação, de sua misericórdia em Cristo, eles não hesitam em dizer por sua própria prática, pois um homem perverso fala com seus pés. Provérbios capítulo 6, versículo 13, que é uma mentira descarada e não é confiável. 1 João capítulo 5, versículo 10. Agora, o que Deus pode fazer para salvar essas pessoas? Se ele se esconder e ocultar sua glória, elas perecerão. Se ele enviar mensageiros a elas e não vier pessoalmente, elas perecerão. Se ele vier a elas, mas não trabalhar nelas por sua palavra, elas perecerão. E se ele trabalhar nelas, mas não efetivamente, elas perecerão. Se ele trabalhar efetivamente, ele deve quebrar seus corações e fazê-las cair a seus pés por misericórdia, como homens feridos, ou nenhum bem será feito a elas. Elas não acreditarão corretamente até que ele as quebre de suas crenças erradas e as faça saber, quebrando seus ossos por sua falsa fé, que ele é e será o que ele disse sobre si mesmo em sua santa palavra. O coração, portanto, deve ser quebrado antes que a pessoa possa chegar ao bem. 7. Quando o homem vem ao mundo, ele não é apenas um homem morto, um tolo, orgulhoso, obstinado, destemido e um falso crente, mas também um grande amante do pecado. Ele é cativado, arrebatado e afogado em seus deleites. Portanto, a palavra diz que as pessoas amam o pecado, se deleitam com mentiras, têm prazer em fazer o mal e aqueles que o fazem, e elas desfrutam de seu próprio engano e se orgulham de sua vergonha. Esta é a natureza do homem, porque o pecado é misturado e tem domínio sobre todos os poderes de sua alma. É por isso que se diz que eles são cativos dele e levados aos prazeres dele pela vontade do diabo. E não é fácil quebrar o amor ou tirar as afeições de um objeto no qual elas estão profundamente fixadas e enraizadas como o coração do homem está em seus pecados. Quantas pessoas desdenhosamente descartam todas as atrações do céu, pisoteiam todas as ameaças de Deus e dizem psiu para todas as chamas do inferno, quando elas são apresentadas como razões para afastá-los de seus prazeres pecaminosos. Elas são tão fixas e loucas por seus ídolos bestiais. Qualquer um que tente pará-las em seus caminhos dessa forma é como alguém tentando parar as ondas furiosas do mar de seu curso, quando impelidas por ventos poderosos. Quando os homens são colocados nisso, quando a razão e a consciência começam a ouvir um pregador ou um julgamento que começa a caçar a iniquidade, quantos truques, evasões, desculpas, objeções, atrasos e esconderijos eles farão. Inventarão e encontrarão para esconder e preservar seus pecados consigo mesmos e com suas almas, nas delícias deles, para sua própria perdição eterna? Eles se esforçam para sufocar a consciência, sufocar as convicções, esquecer Deus, tornar-se ateus, contradizer pregadores que são claros e honestos e amontoar para si mesmos apenas pregadores que são como eles, que falam coisas suaves e profetizam enganos. Sim, eles dizem a tais pregadores: saiam do caminho, desviem-se do caminho, façam com que o Santo de Israel cesse de estar diante de nós. Isaías capítulo 30, versículo do 8 ao 11. Se eles ainda forem seguidos
e a consciência e a culpa os encontrarem em seus lugares secretos e rugirem contra eles por suas vidas perversas, então eles bajularão, dissimularão e mentirão contra suas almas, prometendo se consertar, se converter, se arrepender e melhorar em breve. Tudo para afastar convicções e molestamento em seus caminhos perversos, para que possam perseguir suas luxúrias, prazeres e deleites pecaminosos sem controle. De fato, conheci alguns que, por causa do peso da culpa e dos açoites do inferno sobre suas consciências por suas más ações, rugiram como ursos, gritaram como dragões e uivaram como cães. Mas assim que seus tormentos e medos atuais passaram, eles retornaram novamente com o cão ao seu vômito e como a porca lavada ao seu revolver-se na lama. Oséias capítulo 7, versículo 14, 2 Pedro capítulo 2, versículo do 20 ao 22. Mais uma vez, alguns provaram a boa palavra de Deus, a alegria do céu e os poderes do mundo vindouro, e ainda assim não conseguiram romper seu vínculo com suas concupiscências e pecados, não importa o quanto tentassem. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5. Lucas capítulo 8, versículo 13. João capítulo 5, versículo do 33 ao 35. Ó Senhor, quem é o homem para que te lembres dele? Ele pecou contra ti. Ele ama seus pecados mais do que ama a ti. Ele é um amante do prazer mais do que um amante de Deus. Agora, como esse homem pode ser salvo desse pecado? Como ele pode ser tirado do amor por ele? Sem dúvida, de acordo com a palavra, isso só pode ser feito ferindo, quebrando e incapacitando o coração que o ama, tornando uma praga e fel para ele. O pecado pode se tornar uma aflição e como fel e absinto para aqueles que o amam. Mas torná-lo tão amargo para tal homem só será feito por meios grandes e dolorosos. Lembro-me de uma garotinha em nossa cidade, há algum tempo, que adorava comer as cabeças de cachimbos de tabaco sujo, e nem punição nem boas palavras conseguia persuadi-la a parar. Seu pai procurou o conselho de um médico, que lhe deu um remédio. Pegue o máximo de cabeça de cachimbo de tabaco mais sujas que você puder encontrar. Ferve-as em leite e faça um possete desse leite. Então faça sua filha beber o possete. Ele fez isso, e o possete se tornou tão desagradável e nauseante para seu estômago que ela nunca mais suportou comer cabeças de cachimbo de tabaco e foi curada de seu vício. Você ama seu pecado, e a punição e as boas palavras ainda não foram capazes de fazer você se afastar dele. Se você não se afastar, Deus fará de você um possete dele, que será tão amargo para sua alma, tão desagradável para seu paladar, tão repulsivo para sua mente e tão aflitivo para o seu coração, que ele o quebrará com doença e tristeza até que você o deteste. Ele fará isso se ele te ama. Se não, ele permitirá que você continue com seu vício. Mais uma vez, os filhos de Israel ansiaram por carne em vez de pão do céu e choraram. Clamaram e murmuraram sobre ela, desprezando o que lhes era oferecido. Números capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Moisés foi até Deus e relatou como o povo havia rejeitado o pão celestial e como eles ansiavam, cobiçavam e desejavam ser alimentados com carne. Deus disse que eles teriam carne e eles se saciariam dela, até que estivessem enjoados dela, dizendo: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas sim um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos seja repugnante, porque desprezastes ao Senhor. Números capítulo 11, versículo do 11 ao 20.
Deus sabe como fazer com que o que você deseja seja repugnante para você, especialmente se não for bom para você. E se Ele te ama, Ele fará isso. Caso contrário, Ele deixará você até o dia do julgamento e o responsabilizará por todos os seus pecados então. Oitavo, quando uma pessoa nasce neste mundo, ela não é apenas espiritualmente morta, mas também tola, orgulhosa, obstinada, destemida, uma falsa crente e uma amante do pecado. Ela é como uma oliveira brava ou um jumento selvagem, porque o homem vaidoso ou vazio seria sábio, ainda que o homem nascesse como o potro de um jumento selvagem. Jó capítulo 11, versículo 12. Ismael era uma figueira do homem por natureza, um homem selvagem. O Espírito Santo disse dele, e ele será um homem selvagem. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Este homem era uma figura de todos os homens carnais afastados de Deus. Assim, foi dito do filho pródigo em sua conversão que ele caiu em si, o que implica que ele era selvagem ou fora de si antes. Lucas capítulo 15, versículo 17. Embora às vezes haja uma diferença entre ser selvagem e ser louco, em termos espirituais, alguém que é selvagem em relação a Deus é considerado louco ou fora de si e incapaz de cuidar de seu próprio bem eterno até que seja domado. Há várias coisas que são sinais de ser selvagem ou louco, e todas elas convergem em uma pessoa carnal. Primeiro, uma pessoa selvagem ou louca não ouve bons conselhos. O caos em sua mente os fecha para pessoas sábias e sóbrias, fazendo com que sejam desviados. Da mesma forma, pessoas carnais tratam bons conselhos como pérolas atiradas aos porcos. Eles os pisoteiam e desprezam a pessoa que os oferece. Mateus capítulo 7, versículo 6. As palavras dos sábios são ouvidas em silêncio, mais do que o clamor daquele que governa entre os tolos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 17. Segundo, uma pessoa selvagem ou louca passará a vida inteira em uma tarefa que, no fim das contas, não dará em nada. Seu trabalho, labor e labuta não dão em nada, provando que a pessoa que o fez estava louca. Davi, imitando tal pessoa, rabiscou no portão do rei como um tolo com giz. Todo o trabalho de pessoas carnais é assim, trabalhando para o vento, não conseguindo nada mais do que encher sua barriga com o vento leste. Eclesiastes capítulo 5, versículo 16, Jó capítulo 15, versículo 2. Terceiro, uma pessoa selvagem ou louca, quando recebe uma tarefa, a completará de acordo com sua própria fantasia tola, em vez de seguir as instruções dadas a ela. Jeú executou a ordem do Senhor em sua própria loucura, não prestando atenção à ordem do Senhor. 2 Reis, capítulo 9, versículo 20, capítulo 10, versículo 31. Da mesma forma, quando pessoas carnais se envolvem em assuntos de Deus, como ouvir, orar, ler ou professar, elas o fazem de acordo com sua própria fantasia tola, desconsiderando os mandamentos de Deus. Quarto, uma pessoa selvagem ou louca, quando se veste, revela sua loucura até mesmo na maneira como o faz. Elas usam coisas frívolas e sem valor, ou se usam algo melhor, elas o usam de uma maneira absurda e ridícula, em vez de uma maneira que mostre sabedoria e sobriedade. E assim é com pessoas naturais que tendem a agradar a Deus com sua aparência exterior. Alguém em sã consciência tentaria se tornar agradável aos outros, vestindo-se com trapos imundos ou cobrindo seu rosto com sujeira? E, no entanto, é assim que as pessoas carnais se vestem quando tentam se aproximar de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Ó, a loucura que possui os corações e mentes das pessoas carnais. Elas andam de acordo com os caminhos deste mundo,
seguindo o espírito do diabo, que é o espírito de desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Mas elas percebem isso? Não. Elas acham que são as únicas que são sãs e são levadas por suas próprias ideias insanas e zombam dos outros que vivem no mundo. Mas como uma pessoa selvagem ou louca pode se tornar sóbria? Deixá-las sozinhas ou dar-lhes palavras gentis não vai funcionar. Elas devem ser domadas, elas devem ser contidas pela força. Ele abateu seus corações com trabalho, ou por molestamento contínuo, como diz o salmista. Salmo capítulo 107, versículo do 10 ao 12. Ele está falando de loucos que são mantidos na escuridão. É assim que Deus doma o selvagem e traz os pródigos para si mesmo e para ele por misericórdia. Essas pessoas são aquelas a quem Deus adverte com um ai. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Esta parte do texto nos mostra claramente que algumas pessoas não têm gosto pelas coisas de Deus. Elas consideram as coisas doces dele amargas e as coisas amargas do diabo doces. Tudo porque não têm um coração partido. Um coração partido tem um gosto diferente de um coração não partido. Uma pessoa que não tem o sofrimento físico não pode apreciar a virtude ou a bondade do mais excelente emplastro, mesmo que seja aplicada em um braço ou perna. Em vez disso, diriam: afastem-se dessas coisas fedorentas. Mas aplique o mesmo emplastro onde for necessário, e o paciente apreciará, provará e saboreará sua bondade, e até mesmo o elogiará e recomendará aos outros. O mesmo acontece com as coisas espirituais. O mundo não sabe o que significa a angústia ou a dor de um coração partido. Eles dizem: quem nos mostrará o bem? Ou seja, o que é melhor do que o que encontramos em nossos esportes, prazeres, propriedades e preferências? Há muitos, diz o salmista, que fala dessa maneira. Mas o que a pessoa aflita diz? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu semblante, e então acrescenta: puseste alegria no meu coração, isto é, pela luz do teu semblante, pois esse é o meu emplastro para um coração partido. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que o seu trigo e o seu vinho aumentavam. Primeiro, o homem é tolo e precisa se tornar sábio. Segundo, o homem é orgulhoso e deve ser humilhado. Terceiro, o homem é obstinado e deve ser quebrado. Quarto, o homem não tem medo e deve ser levado a refletir. Quinto, o homem é um falso crente e deve ser corrigido. Sexto, o homem é um amante do pecado e deve ser afastado dele. Sétimo, o homem é selvagem e deve ser domado. Oitavo, o homem não tem gosto pelas coisas de Deus e não consegue encontrar sabor nelas, até que seu coração esteja partido.